Fala galera, bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor. Uma semana que novamente o São Paulo não teve tantas notícias dentro de campo, afinal de contas o último jogo foi no final de semana passado, empate por 2-2 contra o Galo. Já faz um tempinho, é verdade, mas acho que o São Paulo, apesar de um início bastante conturbado, 2 gols muito bobos que a gente sofreu, fez uma boa partida em termos de desempenho. Acho que foi uma das melhores partidas recentes do São Paulo, aí, pelo menos num recorte de 8, 9, 10 jogos. Então, de desempenho, o São Paulo foi sim muito bem, conseguiu produzir, especialmente no primeiro tempo, depois de ter tomado o segundo gol. O segundo tempo não foi tão bom assim, mas acho que alguns bons sinais a gente conseguiu ver. Antes desse jogo, o São Paulo vinha tendo, na maioria das vezes, bons resultados, porém com desempenhos ruins. Dessa vez, o resultado não foi tão bom assim. É claro que o São Paulo tem que sempre ganhar dentro de casa, ou tentar ganhar dentro de casa. Dessa vez, o resultado não foi tão bom assim. A gente se distancia do quinto colocado do campeonato, mas o desempenho em certa parte do jogo, aí, especialmente dos 15 minutos do primeiro tempo até o final do primeiro tempo, né, ali cerca de 30 minutos no total, então, o São Paulo teve um bom desempenho, mas infelizmente não conseguiu sair com a vitória. Com isso, aparentemente, a realidade que a gente vai ter para esse fim de ano vai ser mesmo a sexta colocação do Brasileirão. Não acho que é algo ruim, não acho que é algo incompatível com o elenco que o São Paulo tem, muito pelo contrário, acho que é essa mesmo, desde o início do ano tinha que ser a nossa briga em termos de campeonato brasileiro, né? Sem falar nas Copas que a gente acabou caindo um pouco cedo demais. Então aí o São Paulo, muito distante do sétimo colocado, já não vai ser mais alcançado, a sexta colocação nesse sentido está garantida, e também distante agora dos outros times, né? O quinto, quarto colocados ali, que são Inter e Flamengo, também não acredito a princípio que o São Paulo vai chegar. Então parece que a sexta colocação vai se concretizar para a nossa equipe na tabela do Brasileirão. O que isso significa? Atualmente, antes da final da Libertadores, que vai acontecer na tarde de hoje, o São Paulo estaria indo para uma pré-Libertadores. Se o Botafogo for campeão da Libertadores agora sobre o Galo, aí sim se abre mais uma vaga direta e o São Paulo, com a sexta colocação, vai já para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Esse é um ponto muito importante, porque a gente vem repetindo aqui. Um ano de reconstrução financeira, o planejamento do São Paulo, que já foi um pouco atrapalhado, tem Florida Cup, tem Copinha, tem o Paulistão começando mais cedo. Se o São Paulo vai para uma pré-Libertadores, além do risco, né, de cair fora de forma precoce, o que impactaria muito negativamente nas receitas, etc., o prejuízo esportivo muito grande, tem a questão do planejamento dessa pré-temporada. Então, ficaria tudo muito embolado. Idealmente, óbvio, o São Paulo deve ir para Libertadores diretamente. Para isso, a gente precisa, a essa altura do campeonato, da vitória do Botafogo contra o Galo na tarde de hoje. Bom, e por falar em planejamento para o ano que vem, o Belmonte e o Casares, principalmente o Belmonte, numa entrevista durante essa semana, veio a público e cravou a permanência do Zubeldia para o ano que vem. O treinador vai estar com a gente na próxima temporada, né? A gente já vem falando isso, mas efetivamente é a primeira vez que a gente está falando que ele vai ficar verbalizando. Porque assim, a gente vinha trabalhando há muito tempo já, fazendo reuniões quase que semanais de elenco, de formatação de elenco. E essas reuniões tem ocorrido sistematicamente. Então a gente já está até avançado do ponto de vista do que a gente quer fazer na próxima temporada. Na nossa avaliação, o Zubeldia fez um trabalho muito bom, um trabalho correto, levando onde a gente esperava que o time estivesse, principalmente no campeonato brasileiro, porque Copa é Copa. Você pode ganhar, pode perder. Um jogo muda tudo. Muda tudo. O campeonato não. O campeonato é onde você tem a expectativa do que você preparou. Ali você vai ver se o trabalho deu resultado ou não. A gente está satisfeito com a posição que o Zubeldia nos colocou. A gente quer mais, mas está satisfeito com a posição. Então, o Zubeldia continua. A gente já está no planejamento da próxima temporada, da pré-temporada que será nos Estados Unidos. Então, o Zubeldia continua. A gente tem convicção de que o trabalho está sendo bem feito e continuará sendo bem feito. Sem querer ser repetitivo, eu já venho falando aqui em outros vídeos, eu vejo com bons olhos a permanência do Zubeldia, porque o São Paulo tem que sair um pouco daquele redemoinho, né, triturador de técnico, ficar trocando toda hora e gastando dinheiro. Acho que o planejamento passa sim por essa antecipação, mas o Zubeldia precisa, na minha opinião, de alguns ajustes. Se o São Paulo vai se reconstruir e não vai ter tanto dinheiro para gastar, o Zubeldia precisa estar comprometido com esse discurso de que o São Paulo vai utilizar a base.
Cotia é a salvação de São Paulo mais uma vez, tanto esportiva quanto financeiramente. E o Zubeldia esse ano, que não utilizou tanto assim a base como a gente gostaria. É verdade que chegou no meio, né, com o bonde andando. O Carpini não tinha utilizado a molecada durante o Paulista, que era assim o período ideal. Apesar de tudo isso, a gente espera, não só espera, como precisa que o Zubeldia abrace esse projeto de Cotia para o ano que vem, que é o discurso do nosso presidente. Esse discurso, como eu falei em outro vídeo, está um pouco descasado, né, com outros coordenadores da base. O Visoli, por exemplo, falou algo um pouco diferente numa entrevista, mas o Zubeldia precisa fazer parte desse projeto. Se assim for, e ele tiver uma pré-temporada, participar do planejamento, eu acho que a permanência dele é um acerto. O que acontece é que do outro lado, a gente teve notícias agora durante essa semana que o São Paulo deve atingir um déficit para esse ano de 200 milhões de reais. E esse é um número extremamente assustador. A gente ainda não teve acesso ao balanço, não dá para dizer especificamente por que esse déficit aconteceu, se é só pela falta de venda de jogadores, se é por alguma coisa a mais que se investiu, mas a narrativa que a gente vinha ouvindo da diretoria em uma série de entrevistas era justamente de que o recorde de receita, recorde de público, recorde de patrocínios nas camisas, venda de name rights, reforma do Morumbi, enfim, toda uma narrativa que mostrava pra gente, pelo menos num primeiro momento, que o São Paulo estava se recuperando financeiramente. E aí, na hora que vem essa notícia de que vai haver um déficit na casa de 200 milhões de reais esse ano, e com isso a nossa dívida vai se aproximar muito da casa do bilhão, é muito preocupante. Eu sempre tento fazer uma diferenciação entre o balanço financeiro e o balanço esportivo, porque nem sempre uma coisa tem a ver com a outra, mas quando a gente chega num rombo desse tamanho, não dá mais para dissociar o que é esportivo do que é financeiro. O São Paulo já está encaminhando, claro, o FDIC, a reconstrução para o ano que vem, todo o planejamento que a gente também já comentou aqui, mas esses números, assim, são extremamente alarmantes. E a torcida do São Paulo tem que entender, de uma vez por todas, que é legal ganhar a Copa do Brasil, é legal ganhar campeonato, é legal ter um time super competitivo para brigar no topo da tabela ou por alguns outros títulos, mas é o momento de colocar o pé no freio, de apertar os cintos, porque senão a gente vai ter mais 5, 6 anos de clube para torcer aí, pode ser que ganhe alguma coisa ou não, e depois vai ser um catado ali, praticamente uma massa falida. A gente não quer que isso aconteça, então o torcedor tem que ter consciência de que a partir do ano que vem, muito provavelmente, a gente vai ter um time um pouco mais modesto, que não pode deixar de ser competitivo, mas um pouco mais modesto, com menos investimentos, talvez alguns jogadores vendidos, as contratações certamente não vão ser tão badaladas e a gente vai precisar ter paciência com esse processo, porque já passou da hora do São Paulo olhar para essa questão financeira. Agora é uma questão de vida ou morte, é uma questão de sobrevivência, porque senão já é o São Paulino que vai ter que se organizar, né, a torcida para fazer uma vaquinha para salvar o clube. A gente espera que não chegue a esse ponto. E sobre a gestão do Casares, para finalizar, a gente imaginava que não seria possível ver um presidente superar o Leco na questão dos problemas financeiros, e o Casares, que já está partindo aí para o seu segundo mandato, se não abrir o olho, é capaz de entrar para a história do clube, não só como presidente que comandava o São Paulo no título inédito da Copa do Brasil, mas como aquele que vai deixar uma herança muito ruim em termos financeiros. Tomara que o FDIC e esse processo de reconstrução que está sendo falado pela diretoria, implantado pela diretoria, seja suficiente para a gente então se reerguer. Bom, galera, esse foi então mais um Papo 10 aqui pelo canal da Arquibancada Tricolor. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Semana que vem tem mais. Um grande abraço.